Graças a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos abrir a Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo de número 22. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis, capítulo de número 22. Glória. Amém, queridos? Diz assim: E passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, vá até a região de Moriá e sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo dois de seus servos, Isaque, o seu filho. E depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. E disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo. E também a faca ou o cutelo, como algumas traduções dizem. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até o dia de hoje, se diz: No monte do Senhor se proverá. Amém. E graças a Deus. Vamos, os irmãos podem tomar o seu assento. Eu gostaria de convidá-los para nós, rapidamente, podemos meditar um pouco naquilo que nós acabamos de ler. Nessa passagem que nós podemos, eu gostaria de frisar bem a proposta de Deus, para Abraão. Muitas vezes, irmãos, nós vamos lidar com episódios na nossa vida que são marcantes, São marcantes. No caso de Abraão, eu acredito que o episódio marcante da sua vida foi esse daqui.
Nós percebemos que tem alguma coisa a ver com um sacrifício, né? Com um altar. E se a gente começar a abordar a história de Abraão, nós vamos perceber que Abraão, ele durante a sua trajetória, ele ergueu alguns altares a Deus e sacrificou a Deus algumas outras vezes. Mas esse daqui certamente foi aquele que o marcou. Porque o propósito de Deus é que haja marcas dele na nossa vida. Esse é o propósito de Deus. Se você é uma pessoa que não tem marcas de Deus na sua vida, então eu não vou dizer que há algo errado, mas há algo incompleto. E Deus vai trabalhar para que isso aconteça, né? Porque o apóstolo Paulo diz que aquele que ele iniciou uma boa obra na nossa vida, ele é fiel e vai concluí-la ou aperfeiçoá-la. Então, se não há marcas de Deus na nossa vida, elas vão aparecer. Amém? Deus está trabalhando por esse objetivo. Enfim, mas eu gostaria de ficar com essa proposta de Deus para Abraão. Tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, e lá você vai sacrificá-lo a mim como holocausto. É uma proposta forte, né? É interessante que a gente percebe aqui, Deus, ele se manifestando, a primeira coisa que a gente vai perceber no texto é Deus, né? Tudo começa com Deus. Deus, ele chega diante de Abraão e ele manifesta a Abraão um propósito. O propósito que Deus tinha nesse momento é que, repare bem na situação, aquele filho que havia sido prometido por Deus há um tempo atrás, perceba que ele especifica, o teu filho, em primeiro lugar, só que ele tinha dois nesse momento, o teu único filho. Então Deus indica que diante dos olhos dele e dentro do propósito dele, Abraão e Sara tinham só um filho. E é verdade, né? Porque Sara, num determinado momento, ela quis fazer com que a promessa de Deus se cumprisse na vida dela, né? A promessa era o quê? Que ela ia ter um filho, embora uma mulher estéril, ela ia ter um filho. Esse filho, conforme Deus falou para Abraão, ia ser um povo gigantesco, a ponto de ser comparado à areia, os grãos da areia, que há no mar, as estrelas que estão no céu, enfim. E isso certamente causou grandes expectativas no coração de Sara. Só que, por outro lado, também causou uma expectativa negativa ao ponto dela querer fazer com que isso acontecesse. Né? Isso nunca dá certo. Né? A vontade do homem, ela não opera a justiça de Deus, como diz a palavra. Onde justiça tem muitos significados, e um deles é Deus fazendo aquilo que é certo, aquilo que é o propósito de Deus acontecendo na nossa vida. Então, na nossa carne, nós nunca vamos viver a vontade de Deus. Essa própria marca que nós falamos aqui, se você quiser um dia falar assim, eu quero ser marcado por Deus, não vai acontecer. Porque é Deus que escolhe marcar a nossa vida. Todos os homens de Deus e mulheres de Deus, pessoas que passaram por essa terra. O próprio apóstolo Paulo fala assim, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Não é? E quando você vai ver essa marca, certamente elas vieram de uma forma que, se o apóstolo Paulo fosse escolher, não seria daquela forma. Porque é Deus que marca a nossa vida. Enfim, mas é interessante a gente perceber que Deus, tudo começa nele, e ele faz essa proposta para Abraão. Abraão, pega o teu filho, teu único filho, o filho que você ama, né? Sacrifício só é sacrifício se custar alguma coisa. Pega o teu filho, o filho que você ama, prepara ele em um holocausto para mim. O sacrifício de holocausto, a palavra significa queimar, e vem de uma palavra que significa subir. Por isso que é chamado em outras traduções, de oferta queimada, porque ao passo que se queima, uma fumaça sobe. Então a ideia é de oferecer um sacrifício que subisse, né?
É interessante quando Deus se aparece a Gideão, e ele fala para Gideão que era com ele, que ia realizar uma obra na vida dele, ia usar ele para libertar o povo de Israel. Gideão, ele não acredita, fica aquele impasse, aí quando ele começa a acreditar, ele fala para o Senhor, bom, se o Senhor realmente é comigo, então deixa eu te oferecer um sacrifício. E esse sacrifício é um outro termo diferente de holocausto. Então o anjo do Senhor fala, vai lá, prepara, traz. Ele prepara um carneiro, ele prepara um bolo, ele prepara um caldo e ele traz. E quando ele traz, o anjo do Senhor determina. Porque por mais que nós queremos fazer algo, é Deus que determina como vai ser feito. E aí ele determina, você põe o cordeiro sobre a rocha. Você coloca o bolo aí, em cima. Joga o caldo por cima. E aí Gideão faz isso. Quando ele faz isso, o anjo do Senhor, com o seu cajado, toca na oferta. E a hora que toca na oferta, um fogo sai da rocha e começa a queimar o holocausto. Mas era um sacrifício que Gideão propôs, não o holocausto, um sacrifício de outro modo. Mas o anjo do Senhor o transformou em holocausto. No momento que o tocou, e quando tocou, o fogo surgiu e começou a queimar ele, porque o holocausto é oferta queimada. E na hora que começou a queimar, uma fumaça começa a subir ao céu. E o anjo do Senhor sobe na fumaça e desaparece. Porque Deus determina a forma como as coisas vão acontecer. E entenda que a nossa vida, aqui a gente vai ter várias coisas para extrair desse texto. A primeira é que Deus, ele chega diante de Abraão e ele pede um sacrifício, né? Não é diferente de nós, queridos, porque a palavra de Deus, ela exige que o nosso corpo seja ofertado como um sacrifício que seja vivo, agradável, que seja santo aos olhos do Senhor. Então não é diferente de nós. Então a gente já começa a perceber muita semelhança. Uma outra coisa que a gente identifica nesse texto é o Abraão. Em primeiro lugar, a gente identifica ele como um homem que obedece. Porque se você vai perceber que a partir do versículo 3, sem nenhum questionamento, porque, irmão, vamos ser sinceros, a gente sabe que Abraão é um dos pais da fé, um dos heróis da fé que está registrado no texto de Hebreus. A gente sabe que até, inclusive, se a gente for pegar o texto de Hebreus, você vai ver que uma grande parcela do texto é dedicado ao que Abraão fez através da fé. Mas até para Abraão isso daqui fica difícil, não fica? Um filho que ele espera 25 anos para vir, um filho nem quem as promessas se cumpririam. Se você pegar a Gênesis 17, Deus falando com Abraão, ele falou assim, eu vou vir até a sua mulher daqui a algum tempo, e ela vai ter um filho, o nome dele será Isaque, e é nele que eu vou cumprir todas aquelas promessas que eu fiz quando você saiu de Ur dos Caldeus. Então, Abraão amar o filho Isaque não significa algo ruim, porque ele estava amando o plano de Deus para a sua vida. Deus falou para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, e você vai ser uma bênção. E todas as famílias da terra vão ser abençoadas em ti. E isso se cumpre por intermédio de Isaque, porque seria por intermédio da descendência de Abraão que isso ia se cumprir. Então, amar Isaque não é algo ruim. Ele estava amando o propósito de Deus com a vida dele. E de repente Deus chega e fala assim, agora você vai matar o propósito que eu te dei. Então, qualquer um levantaria pelo menos um questionamento. Mas espera aí, Senhor, não pode ser o Ismael? Não é verdade? Pela lógica. Não pode ser o Ismael? Porque morrendo ele não tem problema, não precisa nem me devolver. Mas Deus, ele escolhe Isaque para esse fim,
E o Abraão, ele entende. Primeiramente, estamos vendo Abraão como um homem obediente a Deus. Ele entende que existe um princípio. Qual é o princípio? Deus falou assim, faça isso. Ele olha e fala, sim, Senhor. A gente percebe, eis-me aqui antes da ordem, né? Abraão, eis-me aqui, Senhor. Agora pega o teu filho, vai à terra de Moriá, e lá você vai oferecê-lo em sacrifício no monte que eu vou escolher. E Abraão faz o quê? Levanta-se pela manhã. Então entende-se que ele ouviu Deus falar com ele no meio da noite. E aí ele levanta-se pela manhã, prepara o seu meio de transporte, o seu jumento, junta 2 servos, pega Isaac, pega tudo que ele precisa, corta a lenha antes de sair de casa, porque poderia ser que lá não teria lenha seca para isso, então ele vai preparado. Pensa num homem que já tinha sido marcado pelo menos 4 vezes, em 4 altares diferentes, onde Deus marcou a vida de Abraão até aqui. E ele estava caminhando para outra marca. Eu não sei quantas marcas você carrega de Deus aqui hoje, mas eu sei que aquele a quem nós viemos celebrar, ele tem marcas nas mãos, ele tem marcas nos pés, ao seu lado há uma marca, a sua cabeça foi toda cravejada de espinhos. Então ser cristão é ser marcado. Então se você não está marcado, Deus está te despertando nessa noite para algo que você está perdendo. E ele sai para a sua caminhada, né? O texto do capítulo 3 fala assim, na manhã seguinte Abraão levantou, preparou o seu jumento, levou consigo 2 servos, levou Isaque, o seu filho, e depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. A gente vai perceber aqui vários verbos que vão mostrar a ação de Deus. A primeira, no versículo, passando algum tempo, Deus provou Abraão. Deus provou ele, Deus testou ele. Então nós estamos vendo um Deus que prova. Deus prova. Há quem se equivoque e fala assim, prova do diabo. Não, irmão, prova é de Deus mesmo. A única coisa que o diabo manda na nossa vida são as situações que surgem no meio da prova. Deus nos prova. Ele faz um teste conosco, ele nos ensina, nos prepara e nos põe à prova. No meio da prova surgem opções alternativas. Isso é o que o diabo põe. São as opções alternativas. As opções alternativas que são intimamente ligadas com a nossa própria carne. E a nossa carne nada mais é do que o nosso homem interior pecaminoso, que é nós mesmos. Sabe aquilo que você vê no mundo que te atrai arduamente, como disse o autor aos Hebreus, tenazmente nos assedia? É a nossa carne. É aquilo que eu e você, nós somos sem Jesus. Né? A pessoa que veio, por exemplo, da bebida, de uma vida de embriaguez total, ele vê no começo, principalmente, ele vê uma bebida, ele se sente intimamente atraído por aquilo. Você fala assim, é o diabo. Não é o diabo, é você. Isso é o que você é sem Jesus. É o que você gosta, é o que você quer, é o que você fazia. É o que nós fazíamos, é o que nós éramos. Deus nos prova. Mas tem uma palavra de Deus para nós, se você está nessa situação. É que Ele não nos permite ser tentados além daquilo que nós podemos suportar. Ele tem o controle da aprovação. Ela nunca irá além. Porém, também existe uma palavra que é que o Espírito Santo é dado no momento da aprovação. Então, ele não permite que a aprovação vá passar de um limite humano, daquilo que você não vai aguentar. Então, a expressão eu não aguentei não existe,
porque Deus não levará isso, e tampouco nos deixará desamparado, porque o Espírito é dado exatamente para que no momento principal da sua maior tentação, você possa suportar. Mas Deus prova. Isso não evita o fato de que Ele prova. E nós precisamos, de fato, ser provados. Ele ainda diz, o texto, que Deus chamou Abraão, dizendo, e numa outra tradução mais específica, fala que Deus convocou Abraão. Então Deus convoca. Esse chamado aqui, Deus chamando Abraão, Abraão, vem oferecer um sacrifício, isso é uma convocação. Quando ele fala assim, pega o teu filho e vai, é uma ordenança num tom de convocação. Deus, presta atenção nisso, Deus exige que a nossa vida seja ofertada a Ele como um sacrifício. Exige. Então significa que eu vou precisar realmente viver um relacionamento com Deus como de uma oferta, aonde algo especial eu vou entregar a Deus sempre. O próprio Abraão aqui, ele demonstra um homem hábil no sacrifício. Deus falou assim, vai Abraão. Aí a Bíblia diz que Abraão vai, ele prepara servos, ele prepara a oferta que é o filho não sabe aqui, mas ele prepara a oferta que é o filho, ele prepara o fogo. Você vai ver o texto dizendo que ele está carregando brasa, que é para acender o fogo do sacrifício lá no monte. Pode ser que lá ele não conseguia, talvez ele não conseguisse a brasa, então ele já se prepara para levar. Ele prepara uma lenha seca, ele tem lenha seca na mão, então ele já corta e leva dali, porque pode ser que com certeza ele ache a árvore em Moriá, mas talvez a árvore, as madeiras estariam úmidas, verdes, isso ia prejudicar o sacrifício. Eu tenho uma pergunta a fazer para você nessa noite. Como você veio para cá hoje? E o que você trouxe? Porque a gente tem um hábito de vir diante de Deus enxergando o quê? Enxergando que eu vou lá para ser abençoado. Alguns se iludem com a ideia de eu vou lá assistir um culto. Mas o culto não existe para ser assistido. É para ser prestado. É para oferecer o culto. E a pergunta é, o que você veio oferecer para Ele hoje? Dentro do teu coração, o que existe para Deus? Às vezes a gente até prepara um hino e traz o hino para cantar. Prepara uma oferta e traz uma oferta para colocar na salva. Prepara uma saudação e traz a saudação. Vem preparado para orar, irmã Miriam, e pedir a Deus, Senhor, ajuda eu nisso, naquilo outro, Pai. Meu marido, meu filho, meu periquito, o meu cachorro, alguém precisa de ajuda, Deus, e só o Senhor pode fazer isso. Mas não traz um sacrifício. Não há algo. E sabe o que mais me preocupa, irmão Misael? É que isso, na verdade, é um reflexo do que está em casa. Porque, na verdade, o culto é lá que acontece. Aqui é só uma extensão. Então, se você não tem nada para oferecer aqui, é sinal que você, durante a sua vida toda, não oferece nada. Mas Abraão era um homem marcado em sacrifício. Ele estava pronto para tudo. Até o próprio filho ele estava pronto para entregar. E ele vai. Uma outra coisa que eu percebo aqui é o Abraão pai. O Abraão pai, que quando ouve o filho perguntando assim, porque Isaac também é interessante, né? Que filho de peixe não é peixinho. Filho de crente não é crentinho. É sinal que se você teve um filho, ele não vai ser crente só porque é seu filho. O cristianismo não se transmite por genética. É por ensinamento.
E, por exemplo, Isaac, quando ele vai subindo, perceba que Isaac não é um filho desatento, não sabe o que está acontecendo. Ele falou: pai, nós temos fogo, nós temos lenha, mas não tem um holocausto, não tem um cordeiro. Olha aonde chega a mentalidade desse rapaz, que estava também prestes para ser marcado por Deus naquele dia. A forma como você está atento ao que Deus está fazendo e o que Deus faz, determina essas marcas que você vai receber da parte de Deus. Existem pessoas que são muito desorientadas na fé. As coisas vão e as coisas vão. E a pessoa não sabe. Ela não sabe, por exemplo, o significado dessa cerimônia de hoje à noite. Eu já vi pessoas, por exemplo, tomar o cálice, aliás, o pão, e entre o pão e o cálice parou para limpar o sapato. Era uma cerimônia talvez fútil ao coração daquela pessoa. Estava tão preocupado com o celestial que parou para limpar o sapato. Chamou-lhe a atenção o sapato. Mas o Isaac aqui, ele está tão bem preparado pelo seu pai Abraão que ele está ciente que falta alguma coisa. E o Abraão, pai, responde assim: Deus proverá para si o cordeiro. O Abraão, pai, também responde assim: olha, nós vamos subir, vamos adorar a Deus e voltaremos, no plural, ciente de que Deus iria de alguma forma lhe devolver Isaac. E lá aos Hebreus, quando vai se falar de Abraão, diz que ele teve um propósito de oferecer a Deus em sacrifício a Isaac aqui, a Deus, porém sabia que nem que fosse pela ressurreição, ele teria Isaac de volta. Isso daí é a firmeza e a certeza. É um homem que é pai, ele sabe que existe um turbilhão de emoções dentro dele, aqui. Quem sabe igual Paulo, né? Por fora, combates. E por dentro, Paulo, temores. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus está no controle de tudo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu não sei sobre muitas coisas do que acontece na sua vida ou nessa igreja, mas talvez uma das marcas que Deus quer colocar na sua vida é a marca de alguém que confia em Deus indispensavelmente. O que significa, irmão William, isso? Significa confiar em Deus independente do que aconteça. Independente do que aconteça. E isso, irmãos, não é fácil. Muitas das vezes vai doer no ego de alguém que quer ter o controle de tudo e quer fazer do seu jeito. Perceba que Abraão está vivendo uma grande transformação na sua vida no decorrer dos anos. Primeiro ele ouve Sara falando: vamos fazer o seguinte, deita-te com a minha serva, porque você sabe que eu não vou ter filho. Então deita-te com ela, você vai ter um filho com ela, e esse filho vai ser a promessa de Deus se cumprindo, e ele faz isso, porque está no seu controle. A sua carne está assumindo o controle. Eu estou fazendo do meu jeito. Depois lá na frente Deus lhe dá uma chamada e fala assim: não é Ismael, é Isaac. Passa-se um ano, o Isaac nasce, o Isaac cresce. Agora está tudo certo. Deus vai cumprir a promessa. Agora Deus fala assim: agora me dá Isaac aqui. Deixa eu ver se você está realmente ciente de que eu posso fazer todas as coisas, se você confia em mim, realmente. Me dá o Isaac aqui na minha mão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E ele entrega.
A Bíblia diz, no texto que a gente lê, e a gente vai perceber que com o auxílio do Isaac, né, ele oferta o sacrifício. Você fala assim, mas peraí, no texto que eu li diz que ele não ofertou. É porque nem toda oferta precisa ser física. Por isso que eu estou perguntando, o que você trouxe aí no seu coração? Porque existem ofertas, minha irmã. Qual o seu nome? Seu nome. Como? Pamela. Existem ofertas, irmã Pamela, que ninguém vai ver você ofertando. Está entendendo? Existem coisas que você vai fazer e ninguém vai ver. Mas Deus vai receber. Sem ninguém ver. E eu não estou falando de uma oferta física, não. Eu não estou falando, pastor, de uma coisa que eu vou fazer longe daqui, com as minhas mãos, e alguém lá, mas aqui na congregação do Sul Brasil. Não, eu estou falando de uma oferta aqui dentro do coração. Existem, irmãos, muitos caminhos da fé cristã. Vários caminhos da fé cristã. E muitas das vezes a gente precisa ceder aqui dentro. Porque às vezes a gente acha que o que atrapalha a gente é o fulano, é o ciclano. Não, o que atrapalha somos nós mesmos. Deus insistindo conosco, o caminho é aqui, anda por essa direção, faça isso, vá para cá, realize isso, seja assim. E você, não, eu não gosto disso, eu não aceito isso. É uma oferta dentro do seu coração. É um momento de se colocar diante da cruz, como nós cantamos aqui, e entender que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o Rei dos reis. A palavra de Deus fala sobre Jesus Cristo como um Rei imortal, invisível. E eu quero mais uma vez perguntar nessa noite, o que você está ofertando nesse momento ao Deus invisível, ao Rei imortal e invisível? Porque às vezes a gente quer ofertar coisas físicas para Deus, mas Deus está te pedindo algo que é aí dentro do seu coração, que você vai negar isso. Dentro do seu coração você vai negar isso para o mundo, vai falar, eu não quero mais isso. Deus te dá graça para fazer isso. Ele te dá força para fazer isso. Mas é necessário que a oferta seja feita. É necessário que você se quebre diante de Deus. Há um convite, há uma convocação de Deus aqui nessa noite. Vá e oferte em sacrifício ao Senhor. Quebre o seu ego nessa noite. A coisa mais difícil, tão semelhante a um filho, de se entregar a Deus no altar, é o nosso próprio ego, irmão Miséria. É de se quebrar. E é tão simples, pastor. É só chegar para Deus e falar, Deus, eu errei. Realmente, o meu caminho é errado. Você quer ver uma coisa? Já viu aquela pessoa que não se conserta com ninguém? Está em contenda com todo mundo. Não se conserta com uma única pessoa. A única coisa que ela precisa fazer é, primeiramente, no seu coração. Fazer isso abertamente, como a gente está falando, uma oferta física aparente, talvez não vai dar certo. E não é isso que Deus está esperando nessa noite. Agora, fazer isso dentro do seu coração é simples. É só chegar, se prostrar diante de Deus e falar, Deus, eu errei. É uma oferta simples. Deus, eu errei. Oh, meu Pai. Deus, eu estou errado. Eu sou um pecador que erra em todo instante. E eu preciso tanto da sua ajuda. É simplesmente se abrir para o Espírito Santo de Deus e deixar que Ele tome conta do seu ser.
É uma coisa simples que Deus está esperando de nós nessa noite. É uma simplicidade de coração. De alguém que olha para dentro de si e fala: Deus, eu preciso tanto de Ti. É uma oferta simples. Às vezes a gente está preocupado em fazer tão grandes coisas. E aí o profeta Amós, ele vem para quebrar as grandes coisas, falando assim: olha, Deus está me falando que Ele está incomodado com o barulho dos seus instrumentos. Ele está incomodado com a repetição das suas festas, que são vazias e não tem sentido algum. O que significa isso, irmão William? Significa que Deus está incomodado de cultos vazios, onde a gente vem para a igreja e presta algo que não agrada a Ele, porque é vazio. Não é porque o estar aqui é ruim, não é porque o estar em comunhão com os irmãos é ruim, não é porque o estar na igreja cantando é ruim, é porque estar vazio é ruim. Estar vazio é ruim. Andar de mãos vazias é ruim. Não ter o fogo para acender o holocausto é ruim. Não ter aquela beleza de lenha. Não aquela úmida, que o fogo pode até passar por cima. Você joga gasolina, você joga álcool, você joga etanol, você joga petróleo puro lá e não pega fogo aquele negócio. É um coração vazio. Olha, irmãos, a vida com o Espírito Santo, ela tem várias alegorias dentro do texto bíblico e a gente pode usar muitas outras fora. Uma delas, que a gente pode perceber, é como um casamento. O casamento começa de um relacionamento de namoro que muitas das vezes no princípio é eufórico, né? Se ama, se apaixona, não vive sem. E às vezes com o Espírito Santo começa assim. Uma pessoa conhece o Espírito Santo, para ela tudo é o Espírito Santo. E é bom isso. Só que conforme vai passando o tempo, a gente vai percebendo que as coisas elas vão mudando. E não é para pior, porque elas vão amadurecendo. E esse relacionamento com o Espírito Santo vai ficando melhor. Não que o Espírito Santo, a princípio, quando vem a nós, ele vem de forma desagradável. Mas nós não entendemos a maior parte das coisas que Deus faz. E ficamos ali flutuando entre o eu sei e eu não sei, e não entendo muitas das vezes nada. Só que com o tempo eu vou me aperfeiçoando, porque uma das funções do Espírito Santo é nos aperfeiçoar. Então nós vamos aprendendo muitas coisas. E quando a gente fala de fervor no Espírito e diante de Deus, numa vida de sacrifício a Deus, não é uma vida onde você vai estar o tempo todo fazendo barulho, mas é uma vida onde você vai estar o tempo todo dirigido por Deus. A cada momento você vai sentir Deus te dirigindo de alguma forma. Vai ter hora que você vai estar perdido e Deus vai falar com você ao seu coração. Vai ter hora que Ele vai usar alguém para falar com você. Vai ter hora que você vai chegar num culto como esse e uma palavra vai vir direto a você, exatamente ao que você precisa. Só que todas essas coisas estão disponíveis a todo momento. Aí você fala assim, mas eu não estou vivendo isso nesses últimos dias. Esse é o resultado do viver vazio. Às vezes nós não temos, não é porque não está ao alcance. Não temos porque nós não estamos dispostos a estender a mão e pegar. Lembra daquela palavra a parábola do filho pródigo? Quando volta o filho pródigo, a festa, né? E quando o filho que ficou vê a festa, ele fala assim, mas espera aí, eu estou contigo aqui e nunca tive isso. E ele que foi embora e voltou, está tendo festa? E a resposta do pai falou assim, ó, tudo que eu tenho é teu. Tudo que... Ó, irmãos, você já parou para prestar atenção na declaração do pai?
ao filho pródigo? Tudo que eu tenho é teu. E por que nós estamos vazios? Por que estamos sem o combustível que é o Espírito Santo? Irmãos, você já viu a diferença de uma Ferrari sem combustível para um Fusquinha com combustível? Já viu a diferença? Sabe qual que é a diferença? Então, às vezes a gente quer ter tanta coisa. Às vezes a gente quer ser tanta coisa. Mas o Pai está falando nessa noite, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Né? E tudo que Ele fala é dado através do Espírito Santo de Deus. Então, nessa noite, um convite de Deus para nós. Na verdade, uma convocação. Vá e ofereça em holocausto. Realize algo de sacrifício ao Senhor. Talvez isso vai se abrir, porque às vezes a gente é bloqueado por muitas coisas. Eu me vi numa circunstância uma vez em que eu tinha uma mágoa de uma pessoa e eu estava bloqueado há uns 3, 4 anos. Eu não vivia e não recebia nada de Deus. Nada. Sabe o que é nada? E isso, como diz a palavra de Deus, um abismo ele chama um outro abismo. No refugar das suas catacumbas. O que é que ele está falando? Ele está falando como se fosse uma cachoeira. Já viu uma queda d'água, cachoeira? Depois que a água cai daquele primeiro ponto mais alto para o segundo, ela não retorna. A tendência é cair num terceiro mais abaixo. E assim é a vida espiritual. Depois que você caiu de um ponto, a tendência é que você caia para outro. E caia para outro. E cai, e vá caindo. Porém, no mesmo salmo diz que o Senhor é aquele que estende as suas mãos e resgata. Isso é dito pelo salmista Asaf, se não me falha a memória. Há um ponto em que ele está olhando uma situação da sociedade de Israel e está incomodado, e aquilo magoou. Então, mágoa mata as pessoas espiritualmente. E eu vivia isso. E para mim o sacrifício era simples. Era só primeiramente diante de Deus falar: Deus, eu errei. Errei, olha como é simples, minha irmã. Eu errei em não perdoar, Senhor. Eu errei em não chegar lá e falar: me perdoa, o que aconteceu, o que... Coisa tão simples. Não se esqueça que o texto da Santa Ceia, ele fala de um momento de desunião, de separação. Um deles, em 1 Coríntios, capítulo 11. A questão é que havia uma separação no corpo e algumas pessoas, por serem de uma condição financeira melhor, elas chegavam primeiro, comiam primeiro, ceavam primeiro. Isso causava uma separação. O corpo de Cristo, ele fala de comunhão. E a nossa pergunta nessa noite é: há comunhão entre você e o teu irmão? Você pode dizer isso? Existe uma comunhão sadia entre você e o teu esposo e a tua esposa? Existe uma comunhão sadia entre você e o irmão em Cristo que está ao teu lado? Ou que às vezes não está do outro lado da igreja, porque você já procura um banco diferente para sentar. E às vezes é uma coisa tão pequena. E depois, quando você se abre, Deus te enche de uma forma tão abundante. Deus está nos convidando nessa noite para nos desatarmos destas coisas. Desate-se da contenda.
Desate-se dos desentendimentos, desate-se das mentiras, dos enganos, e venha para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Coloque combustível nesse tanque para poder andar, meu irmão, para poder caminhar. Abrace-se ao Espírito Santo sem nenhum receio daquilo que Ele pode falar para você. Porque às vezes a gente vai se fechando, porque sabe que se eu chegar perto do Espírito Santo, Ele vai cobrar de mim algo que eu não quero fazer. Mas nessa noite a palavra do Senhor para você é uma convocação. Vá e ofereça em sacrifício. No sentido de que quando você oferece, você coloca no altar e deixa lá. Porque vai ser queimado, você não vai pegar de volta. E nem era isso que eu ia pregar. Mas existe alguém aqui que Deus está falando poderosamente. Você vai até lá e você vai oferecer em sacrifício. Você vai entregar isso na mão do Senhor nosso Deus. E Ele vai curar e restaurar a tua vida. Porque Deus já não tem mais um propósito de ficar só falando, não. Porque Ele já falou com você 1, 2 e 3 vezes sobre isso. E está na hora de você começar a tomar uma posição diante dEle. Aleluia. Porque às vezes a gente fica brincando, sabe, irmão? Deus está falando com a gente que alguma coisa tem que mudar na nossa vida. E o Espírito Santo vai falando, e Ele vai falando, e às vezes você fala, não é nada, mas isso é o Espírito de Deus falando com você. Ele tem te alertado há alguns dias. Aleluia. Você vai até lá e você vai oferecer isso a Deus. Você vai entregar isso, né? Você vai parar com esse sentimento. Às vezes a gente fica esperando. É que para perdoar eu preciso, não. É que para mim, não. Está esperando o quê? Fazer igual o Gideão, descer um anjo do céu? O Espírito do Senhor, Ele foi nos dado para nos governar, para nos dirigir, para nos levar até o que Deus preparou com a nossa vida. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando Ele o prometeu, Ele falou que Ele seria dado e Ele nos entregaria as palavras de Jesus Cristo, Ele nos ensinaria a vivê-las, Ele nos ensinaria a praticá-las. E às vezes a gente lê a palavra de Deus nos ensinando sobre coisas. Eu não sei se você não perdoou alguém, mas eu volto a dizer... Eu não sei nem se eu disse isso aqui alguma vez. Mas é bíblico, está lá, é fácil. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a orar várias coisas. E uma delas é, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Presta atenção na seriedade disso. Aí ele encerra a oração, amém. Acaba por aí? Não. Ele vai voltar para explicar um tópico da oração. E qual que é? O perdão. Porque se nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendidos, nós seremos perdoados. Mas se não perdoarmos, não seremos perdoados. É o único tópico da oração que ele perdoa, que ele explica. Ele não explica sobre o pão que você vai pedir todo dia. Ele não explica sobre a santidade do Pai. Ele não explica sobre nada, mas sobre perdão ele volta lá e bate no assunto de novo. Então é necessário que o corpo de Cristo esteja unido. Nós precisamos derrubar as barreiras por terra. E aí a gente pega e vai, não derrubar as barreiras, então vamos orar para o diabo cair por terra, para as portas do inferno. Não, às vezes o que está impedindo a igreja é a nossa desunião. É o nosso propósito de ser um de um jeito, o outro do outro,
e fazer com que isso seja um problema. Porque a Bíblia diz que Ele é o Senhor de bárbaros, de citas, de judeu, de grego, de homem, de mulher, de escravo, de livre. Quando teve uma divisão em Corinto, Paulo fez questão de bater no assunto e falar da seguinte maneira: um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas nem Paulo e nem Apolo é ninguém. E quem quer alguma coisa então, Paulo? É Deus que dá o crescimento. Porque eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nós somos apenas ministros, aonde ministro é só um escravo. A palavra significa escravo. No caso do termo que é usado, era o escravo que entrava dentro do navio, pegava o remo na mão e ficava só puxando o remo. Ele nem via o que estava acontecendo. Do lado de dentro do navio, na parte mais baixa, a única coisa que ele fazia, ficava ouvindo o barulho do mestre que ficava batendo no tambor. E a batida do tambor indicava qual era o ritmo da remada. Se ele batia mais rápido, rema mais rápido. Se batia mais devagar, rema mais devagar. Sabe o que Paulo está falando? Nós não somos nada. A gente só ouve o comando do Espírito Santo e faz alguma coisa. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Então eu, você, nós que estamos aqui em cima, os irmãos estão aqui aí embaixo, nós somos tudo a mesma coisa diante de Deus, nós não somos nada. Agora Deus é grande, Ele sim é poderoso e fiel. Amém? Então é um momento de nós entregarmos ao Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração, que eu acho que eu tenho uma leve impressão que o meu tempo já passou. Mas eu gostaria de fazer uma oração aqui nessa noite. E nessa oração é uma oração para a gente se entregar. Você não precisa vir aqui na frente, mas daí onde você está, você vai fazer uma oração. E nessa oração você vai entregar aquilo que você sabe que Deus está cobrando de você. Tem pessoas que já estão até avisadas por Deus. É que a gente insiste. A verdade é essa. É que a gente insiste. E às vezes a gente precisa levar mesmo umas verdades de Deus na cara para ficar esperto, né? É isso mesmo. Então a gente sabe que a gente está errado. Mas a gente insiste. Mas você vai entregar isso nessa noite. Vai ser como um sacrifício, como esse que Abraão trouxe. Repare que ele não fez nada. A hora que ele estava com o cutelo na mão para levantar, não precisa fazer não, que eu já entendi o propósito do seu coração. Então é algo aí dentro do seu coração que você vai precisar liberar agora nesse momento. Você vai ter que reconhecer para Deus, você está errado nisso aí. E você vai abrir o seu coração e vai colocar na mão dele, para que ele mude tudo. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa oportunidade de estarmos diante de Ti. Obrigado pela Tua palavra que é viva e poderosa, e que eu aceito e creio como a palavra viva de Deus para a nossa edificação, como disse Paulo, para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para edificar a nossa vida em justiça e nos fazer com que nós sejamos bons praticantes da Tua palavra. Ó Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor, e queremos nos entregar para Ti nesse momento. Aleluia, nós queremos reconhecer, ó Deus, que nós somos falhos, que nós falhamos. Ah, Deus, mas o Senhor é fiel e justo para nos aperfeiçoar. O Senhor é poderoso e a Sua palavra é viva e eficaz. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, ó Deus, nós oramos a Ti para que, aleluia, nesse momento sejamos ajudados por Ti, sejamos edificados pelo Senhor, sejamos transformados por Ti. Meu Deus querido, eu oro para que a Tua igreja seja unida, eu oro para que a Tua igreja seja edificada, eu oro, Senhor querido, para que as barreiras do desentendimento, da divisão e da dissensão caiam por terra e as pessoas trabalhem a cada dia, Senhor querido, pelo propósito, aleluia, de justiça do reino de Deus,
Deus. Nós oramos, ó Pai querido, para que esse crescimento aconteça, para que o teu povo a cada dia esteja unido, com um mesmo propósito, um só pensamento, um único coração diante de Deus, o nosso Pai, que é justo, que é fiel, que é verdadeiro. E a tua unção seja sobre a vida de cada um dos teus servos. Nós oramos por pessoas cheias do Espírito Santo, por pessoas direcionadas pelo Espírito Santo. Nós oramos para que através da limpeza da palavra um caminho se abra, aleluia, para que haja enchimento, preenchimento, para que haja revestimento, para que haja avivamento, para que haja alegria do Espírito, a alegria da salvação, para que haja a palavra de Deus reinando em nossos corações poderosamente, Senhor, e ganhando espaço. E a cada dia avançando pela terra, também alcançando outras famílias, outros lares, outras vidas que serão transformadas por Ti. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe.